recorto. Ok. Então, neste caso, vamos a ver como as outras duas dimensões, tá? Que são as dimensões de vulnerabilidade, de ameaça, exposição dentro do estudo de ameaça das dimensões sociais. É importante entender, lembremos que o risco tem quatro dimensões: tem a vulnerabilidade, ameaça, exposição e incerteza. Já vimos aquela correspondente à vulnerabilidade, vocês viram como o comportamento dos indicadores, que entendemos por vulnerabilidade, o que significa isso para as mesmas cidades, para as mesmas locações, os mesmos territórios, quais são essas diferenças entre absolutos e relativos, e por que pensar nesse sentido, não? E agora vamos a trabalhar sobre ameaça à exposição mais desde a parte semi-prática, tá? Normalmente isto eu dou no laboratório do QGIS, do ArcGIS, trabalhamos aí, vocês vão a fazer, mas neste caso da pandemia, vamos somente a ver alguns processos, que vocês visualizem o processo e o resultado, e aí vamos avançando, tá? A ameaça é praticamente entendida como essa situação perigosa, tá? Que tem uma qualidade de perigosidade, né? A ameaça é entendida também como perigosidade. Uma ameaça quer dizer que alguma população está ameaçada, tá? Se encontra ameaçada. E a diferença, ou como definir isso, em contraposição à exposição, é que essa ameaça é praticamente uma questão desenvolvida do mesmo desenvolvimento humano, pode ser eh, infraestruturas viais, pode ser eh, construir, como é o nome das dams, onde produzem água, eletricidade com água, como é o nome? Barragem? Barragem, pode ser? Bom, As barragens? Isso, barragens, as isso. hidrelétricas, né? Isso, elétrico. Então, por exemplo, vocês vão criando uma nova ameaça, não? Que é o mesmo processo do desenvolvimento da economia própria. Então, criar essa ameaça pode ser, ou essa ameaça pode ter muitas origens, né? E, entanto, a exposição é praticamente qual é essa qualidade onde essa população ou ou população em específico encontra-se ameaçada, tá? A ameaça é praticamente qualquer coisa, chuva, inundação, um vulcão, um terremoto, qualquer coisa. Mas a exposição é praticamente entender qual é esse sentido dessa população aí, não? Que população se encontra aí? Não tem população, eh, ainda se com ameaça de inundação, não se encontra uma população dentro da área de inundação, então não tem população exposta. Então, nesse sentido, nós devemos entender que vem sendo uma relação. A vulnerabilidade é uma questão estrutural. A ameaça é uma questão desastrosa que pode acontecer, mas a exposição é a somatória dessas duas. Então, entender a exposição como a somatória da vulnerabilidade mais a ameaça ou perigosidade. Quando elas duas se juntam, e aí fica a exposição. Quando a exposição fica aí como uma dimensão, vem depois entender a incerteza, que a incerteza é praticamente como tomar as decisões, quais são as complicações, os fatores, contextos políticos, os contextos econômicos, para solucionar ou não, ou quais questões políticas aumentam ou incrementam essa exposição dessas populações. E aí, quando completamos esse recorrido, já temos um valor de risco. Neste caso, como é um exercício prático, com a exposição é praticamente igual a risco, tá?
Depois nós podemos discutir se estas populações, que acontece aqui, que não acontece aqui, essas questões de incerteza, tá? Ou quais são as instituições atuantes, ou quais são as falências que os mesmos territórios têm. Mas podemos entender a exposição praticamente como o risco, não? Bom, primeira delas, vamos a começar pela ameaça, tá? Qual é uma ameaça? Nós como construímos uma ameaça? A primeira coisa mais importante é entender os dados, as informações que nós temos disponíveis. Podem ser mapas, podem ser histórias de vida, pode ser informações secundárias que falam sobre uma situação catastrófica, tá? Isso aconteceu neste município, temos um mapa de inundações, ou temos etc. Mas se vamos um pouquinho mais atrás do origem desses dados, os dados do sensoramento remoto são os mais úteis para poder entender algumas perigosidades ou algumas ameaças. Por exemplo, temos os dados de incêndios, de fogo, de pontos de fogo, para entender quais são o potencial fogos, o potencial fogo que pode pegar em algumas zonas rurais. Também temos áreas de inundação, que praticamente partimos desde as alturas, o mesmo relieve que tem na superfície da Terra. Por exemplo, nesse último caso, nós usamos mais uns dados fonte, são os principais. Esses dados fontes, talvez, não sei se vocês já tenham conhecimento, se eu eh, estou falando sobre coisas que vocês já sabem, já só me falar que vocês, isso já sabemos. Mas, principalmente, os dados de geoprocessamento têm duas características. Um deles é que pode ser eh, dados de tipo ativo ou de tipo passivo, tá? Dependendo do tipo de sensor remoto. Os, os satélites que são passivos são aqueles que recebem informação através da interação que tem o Sol com a superfície terrestre. E os ativos são aqueles que precisam de emitir essa sinal até a superfície da Terra e volver a ler, tá? Por exemplo, neste caso temos à esquerda e à direita dois tipos de sensores ativos, que quer dizer que eles mesmos estão emitindo sua mesma señal. Por exemplo, neste da esquerda temos um satélite, bueno, um espacial que não é um satélite, e este outro que pode ser um tipo de avião, não? E nos dois casos eles estão emitindo, não sei se vocês veem que eu estou mostrando, o ponteiro, acá. Eles estão emitindo Sí, uma señal, tá? Neste caso, eles emitem uma señal, e a remissão ou a reflexão a devolução dessa señal é lida através de uma antena, tá? Essa antena pode ser de dois tipos. Uma delas é um tipo física, como esta que vocês veem acá, ou uma virtual, tá? Uma virtual quer dizer que ele está remetendo outra señal, então quando ela interactúa com esta señal, ele percebe que tem um bloqueio, e aí vai recoletando informação, tá? Os satélites, então, nesse caso, que são os tipos ativos, são aqueles que são mais usados para fazer levantamento do terreno, das diferenças do relieve. Um deles, o mais usado, é o Shuttle Radar Topographic Mapper, que é praticamente um mapeador topográfico de radares, através da tecnologia de radar, que é esta, né? Emite uma señal, recebe uma señal. Depois de muitas, antigamente, falo no meu momento, as imagens de radar vinham tinham muitos fenômenos que tínhamos que corrigir, afrontamento, relieve inverso, eh, sombra que vão criando, não? Como mesmo assim a sombra das nuvens, também os mesmos radares fazem uma sombra, um tipo de sombra, onde não são percebidas algumas sinais. Mas agora vocês podem descargar, já o mesmo INPE tem DEMS, modelos digitais de elevação, que já foram corrigidos, que já estão para uso próprio, não? Então aqui vamos a usar um deles que é do
SRTM, da Shuttle Radar Thematic Topographic Mapper. E aqui está, tá? Uma imagem, vocês veem que tem tonos claros e tonos mais escuros. Os mais escuros são para as áreas mais profundas, né? Ou mais baixas. E os valores mais claros são aqueles que são mais altos. Tá? Quer dizer que uma sombra, uma parte escura, quer dizer que tem mais demora da recepção da señal. Uma señal muito que se demora muito tempo frente a uma que chega muito rápido, chegam muitas señales. Isso faz que seja mais claro, porque tem maior quantidade de señales chegando, batendo entre a superfície. Então, a partes mais altas, vocês vão ver as partes mais altas como mais claras, as partes mais escuras como as partes mais baixas. Né? Por exemplo, os rios, vocês veem aqui, que tem como umas ramificações. Essas são áreas onde podem se perder muita informação, então pode ficar escuras. E as partes mais altas, que são aqui, que vocês veem das vertentes, tá? As partes mais altas, elas vão a representar as partes mais claras, não? O interessante disso é que é um relieve, que esse tipo de dados de radar são aqueles que têm a capacidade de passar ou de não ser bloqueados pelo sono, pela atmosfera, pelas nuvens, pela vegetação. Alguns radares satelitais podem passar 10 centímetros debaixo do solo, quer dizer que recebem informação, conseguem que a sua señal chegue 10 centímetros debaixo, como aqueles que também conseguem chegar um pouco mais embaixo. Então, por isso, essa tecnologia é muito útil, precisamente porque não tem vegetação, não tem interações da vegetação principalmente. Mas qual é o problema? Que no momento de você chegar até um local urbano, como é uma superfície impermeável, dura, não? De concreto, ela vai parecer muito brilhante. Então, muitas ruas, muitas autopistas vão aparecer como muito brancas, tá? Então, depois de muitas correções, mas pode acontecer que em alguns locais tenhamos essa situação. Aqui vamos a ver uma, uma imagem um pouco de outra perspectiva de um modelo digital de elevação, pensando em níveis de inundação, segundo alturas do terreno. O que quer dizer isso? Que segundo essa altura desse terreno, que ela tem uma probabilidade ou um potencial de inundação. Tá? Por exemplo, aqui temos as azuis, tá? A branca, verde, amarelo, laranja, marrom, até chegar a cinza. Tá? E elas nos está mostrando níveis equivalentes, tá? Como se nós falássemos do índice de vulnerabilidade, aqui falamos dessas probabilidade ou índice de inundação. Qual seria o valor mais alto da inundação? Seria, por exemplo, um valor 5, que ficaria aqui na parte azul. Tá? E segundo vamos subindo da elevação, ela vai ficar menos vulnerável a uma inundação, quer dizer que vai ter um valor 1. Tá? Não precisas que estas áreas nunca se vão inundar, provavelmente, né? Então, vocês fazem um corte e dizem, não, eu quero estudar até 10 metros de altura. Tá? Então, nesses 10 metros de altura, vocês conseguem colocar 5 classes, 10 classes, tá? Entre uma possibilidade mais perigoso ou menos perigoso. Tá? Mais perigoso são aquelas zonas, áreas que vão se inundar. Até aí, mais ou menos? Sim, até aí está ok. Tá bom. Sim. A parte de sensoriamento remoto eu fiz, né? Os dados Ah, ali relembram alguma coisa, a questão de Isso. albedo também, em relação Isso. E o importante disto, Vimar, também é que fazendo estudos de geografia humana, vocês precisam também usar estes tipos de dados. Então, isso é importante para vocês entender. Bom, agora, o para que fazer isso, não? O para que
finalmente ter um tipo de DEM. Bom, um tipo de DEM aporta muitas informações. Por exemplo, pode aportar a informação sobre hidrologia, né? Porque as partes que são mais escuras, através de alguns processos de mapificação de bacias, vocês podem conseguir a hidrologia do local. Ou tanto uma melhor, que eu também considero que é muito melhor, também a informação secundária de hidrologia, que pode ser em um shape, em um mapa que vocês tenham a mão, tá? Então, aqui vamos, para poder entender a ameaça e a exposição, vamos utilizar alguns shapes, tá? Por exemplo, o modelo digital de elevação, que é um tipo de, que não é um shape, é um raster, que é uma grelha contínua, onde vai mostrando dados constantemente, ou um shape vector, neste caso, de hidrologia, onde está mostrando somente a rede hidrológica, tá? Esta é como chamam vocês? O rabo do Rio Grande do Sul, não? O rabo, a última parte, não? Bom, vou cortar aí e voltamos novamente.